Boa noite a todos, a graça e a paz. Estamos aqui para começar mais uma aula maravilhosa do nosso seminário de Apocalipse. Amém, amados? Temos avançado tremendamente e hoje nós já vamos entrar. Eu falei que nós vamos pular aquela aula 4, nós vamos começar hoje a aula 5. Você que está acompanhando essa apostila aí do nosso curso, ok? A aula 5, tá? Nós vamos ter que... Por que eu resolvi pular a aula 4? Nós vamos voltar nela depois. Eu tinha programado esse seminário para ser presencial. E, mediante o que eu estou vendo, passamos a fazer a gravação, né? Aí estou identificando que está gerando uma necessidade, né, de adaptar, né, a esse novo sistema. Então, eu achei melhor parar essa aula para nós explicarmos primeiro as 70 semanas de Daniel. A aula 4 ia falar sobre o período tribulacional. Então eu achei melhor, se eu estivesse em sala de aula, eu entraria, mas por estar em vídeo eu preferi fazer isso, amém? Não vai ser prejudicado em nada, pelo contrário, vamos ganhar muito, tá ok? Então vamos ver aqui, recapitulando então, a nossa escola pré-tribulacionista, não é isso? Está aqui, ó. Seremos arrebatados antes do período da tribulação de 7 anos. Quem vai ser arrebatado? Já falamos. Os crentes salvos do Antigo Testamento e todo esse pessoal do Novo Testamento. E você já entendeu o que vai acontecer aqui em cima, que é o tribunal de Cristo, depois as recompensas e depois as bodas. Essa aula ficou tranquila, tá ok? Se você tiver dúvida sobre o arrebatamento, é a aula anterior, onde é tratado só sobre esse período de arrebatamento, que é a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. Então, se você tiver dúvida, você retoma a aula anterior, tá ok? Então, vamos seguir então a nossa aula de hoje. Retomando aqui, para a gente avançar, os 3 grupos que Deus trata aqui na terra, que são os judeus, os gentios e a igreja, ok? Então, vamos falar um pouco então sobre esses 3 grupos, mas hoje especificamente vamos falar só sobre esse povo judeu. Só sobre o povo judeu, tá? Para isso, as profecias, né, as 70 semanas de Daniel, eu quero que você abra a sua Bíblia já no livro de Daniel. Nós vamos fazer uma leitura aqui de alguns versículos para você entender e gravar na sua Bíblia. Pega uma canetinha para você sublinhar, porque é muito importante, tá? A partir do versículo 2, Daniel 2. Abra rapidamente Daniel 2. Para falar um pouco sobre a profecia, né? Essa profecia, essas 70 semanas de Daniel, está relacionado ao futuro da nação de Israel. Deus havia revelado para Daniel como que seria o que aconteceria com a sua nação. Por quê? Daniel 9, ele faz uma oração para entender as 70 semanas, os 70 anos de cativeiro. Ele faz uma oração porque ele queria entender o porquê dos 70 anos de cativeiro, e Deus mostra o porquê, e também expande a visão para o futuro da sua nação. Amém? Livro de Daniel, Deus está tratando com a nação de Israel. Aqui não tem igreja. Deixa isso bem claro, amém? Aqui não tem igreja, aqui é só Israel, é só judeus. Eu queria também, antes de lermos esse texto aqui de Daniel capítulo 2, que você já abriu, só dando um tempinho para você folhear aí. Ninguém vai ser salvo crendo em uma escatologia. Esse estudo que nós estamos tendo aqui não salva ninguém, apenas abre o nosso entendimento e a nossa mente. Salvação é só por Jesus. Eu queria deixar isso muito bem claro nessa aula, tá bom? O que nós estamos aprendendo aqui é um seminário, é a maneira de interpretar um livro da Bíblia, uma maneira de termos conhecimento, mas ninguém vai ser salvo por crer desse jeito. Ou talvez, eu não acredito, o seminário foi bom, mas eu creio diferente. Isso não tem peso de salvação, amém? Salvação é somente por Jesus. E esses ensinos não ferem os princípios da palavra, não tem heresias, e é o que mais importante, não existe heresias aqui, só existe o fundamento da palavra, uma maneira de interpretação no que está escrito, amém? É muito importante você ter isso em mente, tá ok? Para não pensar, se eu não crer desse jeito, eu vou para o inferno. Longe disso, meu irmão. O inferno não está condicionado a isso aqui, não. O inferno é uma decisão em não aceitar Jesus. E o céu é uma decisão em aceitar Jesus.
O céu e o inferno está condicionado a aceitar Jesus, amém? Isso aqui é apenas um esclarecimento com base nas Escrituras, tá bom? Então abra já Daniel capítulo 2, a partir do versículo 31. Vamos ler isso aqui, Daniel 2, 31. Tu, ó rei, estavas vendo, eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro e o peito de braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Amém? Isso aqui é muito... Aqui começa basicamente as 70 semanas de Daniel, e nós temos que entender isso aqui para compreender todo o livro de Apocalipse, está vendo? O livro de Apocalipse são riqueza de detalhes que nos dá uma substanciação para que possamos interpretar o livro de Apocalipse. O livro de Daniel está tudo no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse está dentro aqui de Daniel. Os dois livros têm que dialogar, os dois livros têm que estar conversando para que possamos ter esse entendimento. Por isso que toda pessoa que não lê o livro de Daniel não consegue entender o livro de Apocalipse. Amém? Quem era Daniel? Daniel, irmãos, era um judeu que foi deportado para a Babilônia. Nós sabemos que Nabucodonosor, ele invade o reino do sul e pega todos os judeus e deporta para a Babilônia. E durante esse tempo foi quando Daniel teve essa... Deus começou a usar Daniel. Mas especificamente esse texto aqui, Deus dá um sonho a Nabucodonosor, não foi a Daniel. Deus dá um sonho a Nabucodonosor, está aqui, depois você pode ler todo o capítulo 2 do início, e ele ficou perturbado com esse sonho. Ele queria a interpretação desse sonho. Ele chama todos os sábios e fala assim, me fala o que eu sonhei e o que significa isso. Mas ninguém sabia, porque só Deus que tem essa revelação, só Deus que conhece os nossos pensamentos. E nenhum daqueles sábios pôde falar o sonho, revelar o sonho e dar a interpretação daquele sonho. E o rei Nabucodonosor promete o quê? Vou mandar matar todos os sábios, inclusive Daniel e os seus 3 amigos. E Daniel interfere, chama aqui Arioque, está no versículo 15, ele fala com ele, olha, eu vou buscar em Deus e Deus vai dar revelação. E Daniel começa a orar, chama os seus amigos e Deus mostra o sonho o sonho que Nabucodonosor teve. Irmãos, ninguém lê a sua mente, entenda isso. Ninguém lê os seus pensamentos, somente Deus. O diabo não sabe o que você pensa. E Nabucodonosor teve um sonho, não contou para ninguém, e queria que alguém adivinhasse o seu sonho e desse a interpretação. Somente Deus pode fazer isso. Isso é algo maravilhoso. Olha que Deus tremendo você serve, querido. É um motivo de glória a Deus e aleluia. Tá ok? Olha o versículo agora, 27. Respondeu Daniel na presença do rei, disse, o mistério que o rei exige, nem, olha aqui, encantadores, nem amigos, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. O reino babilônico, ele era um reino místico, existia muitos magos, astrólogos, inclusive Daniel, e ele se enquadrava nesse pacote, mas não era. Perante o rei, Daniel era mais um mago, mais um astrólogo, mais um encantador, mais um feiticeiro. Essa era a visão do rei. Para ele, todas essas pessoas faziam parte desse pacote, mas Daniel estava embutido, mas não fazia parte. Amém? Então, está dizendo aqui, não pode revelar. Mas, ao versículo 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Quem pode revelar isso então? Somente o Deus que está no céu. É o seu Deus. É o meu Deus. É o nosso Deus. Isso é coisa maravilhosa, amém? Então, somente Ele pode revelar esse mistério, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Deus havia dado esse sonho ao rei Nabucodonosor, o que iria acontecer nos últimos dias. Nabucodonosor era o império da Babilônia, era o rei atual, e Deus mostra para ele o que iria acontecer após dele. Deus mostra para ele que outros reinos iriam se levantar. Amém? Estão entendendo então a profundidade disso aqui, do livro de Daniel? O teu sonho e as visões
Aí ele começa a falar, quem era quem? Aqui está um desenho do que ele teve a visão. Parecido com isso aqui, ele teve uma visão de uma estátua, terrível, uma estátua muito grande. E nessa estátua, depois você vai ler todo o texto aqui, nós acabamos de ler aqui, versículo 31, né? A interpretação está no versículo 38. Essa estátua que Nabucodonosor teve um sonho, ela tinha uma cabeça de ouro, os braços de prata, o quadril e ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. Essa era a visão que ele teve. Agora eu quero chamar a atenção. Olha a qualidade da visão. Ela vai perdendo valor. Sim ou não? O ouro, prata, bronze, ferro, ferro com barro. Esta é a visão que ele teve. E depois ele falou que foi uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. Ela caiu nos pés dessa estátua e essa estátua caiu no chão. Essa era a visão. Então, o que Deus falou aqui para Daniel? Dando a revelação da visão de Nabucodonosor. No versículo, olha aí, versículo 38, ele fala assim, ó, rei, você é o cabeça de ouro. A cabeça de ouro é o império babilônico, é o império de Nabucodonosor. Depois ele fala assim, ó, depois de ti vai surgir um rei inferior ao teu, que é o quê? Prata, não é isso? Está aqui, ó. Prata é inferior ao ouro. A prata é o império medo-persa, está escrito aqui, é o prata. E após esse outros reinos vão surgir. O bronze é o império grego que vai surgir. E após o império grego vem o império romano, que é as pernas de ferro. E os dedos de ferro com barro é uma prolongação do império romano. São os últimos reinos que vão surgir na face da terra. Deus deu a Nabucodonosor essa visão aqui, dos últimos reinos que seriam depois do seu. Tá ok? Primeiro, Babilônia. Olha, irmãos, Babilônia foi um reino riquíssimo. E após ele, você vê que vai piorando, mas as coisas vão ficando pior em todos os aspectos. Não só na riqueza, mas também na dureza. Um povo pior do que ele. Amém? Essa foi a visão. Então, olha só, acompanha aqui comigo aqui, em versículo 38 de Daniel, capítulo 2. E cujas mãos foi entregue aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, aves do céu, que domines sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então está aqui, ele fala, ó, Nabucodonosor, você é essa cabeça de ouro aqui, ó, dessa estátua. Você é o ouro. Mas, versículo 40. Não, perdão, versículo 39. Depois de ti, depois dessa cabeça de ouro, que era o Império Babilônico, quem seria o próximo rei mundial? Está escrito aí. Depois de ti se levantará um outro rei, inferior ao teu. Está aqui. Esse reino medo-persa foi inferior à Babilônia, mas eles derrotaram a Babilônia. Por que medo-persa? Duas nações uniram para derrotar a Babilônia. Os medos e os persas. Os medos eram um povo pequeno, os persas eram um povo também pequeno, os dois uniram, fizeram uma aliança para derrotar o grande rei da Babilônia, e eles assumiram todas as conquistas que pertenciam à Babilônia. Amém? Entendeu aí? Então o primeiro rei é Nabucodonosor. Após Nabucodonosor vai surgir o reino medo-persa, que é a prata. E seguindo o texto aqui fala mais. No próprio 39, um terceiro reino de bronze, está aqui, a Grécia.
Após o governo medo-persa, surge um governo grego, né? Que simboliza o bronze. E o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será ferro, pois o ferro tudo quebra. Será forte, o ferro tudo quebra. Que é o próximo governo, que é ferro. Está aqui. Roma. Após o governo grego, Roma entra na história, como sendo uma potência e tomando conta de todas as nações. Tudo quebra, esmiuça, como ferro quebra todas as coisas. E o versículo 41. Quando viste os pés dos artelhos em parte de ferro e barro de oleiro, e em parte de ferro, em parte de barro. Lá no versículo, está dizendo, irmãos, depois você lê todo esse capítulo também, ferro com barro, ele dá uma liga forte, mas eles não se misturam. Será esse reino aqui. Amém? Então vamos lá. Primeiro, Babilônia, o império atual que Daniel estava subjugado com a sua nação, foi deportado para Babilônia. Após ele surge o Medo-Persa. Estão lembrados de Ciro, Assuero, todos eles estão aqui. O livro de Esther está aqui. O livro de Neemias está aqui, né? Aconteceu nesse período. O livro de Esdras aconteceu nesse período aqui, ó. Um período futuro, após a queda da Babilônia. Por quê? Os medo-persas fazem uma aliança para derrubar a Babilônia. E eles passam a ser a potência mundial. Depois surge o Império Grego. Você sabe quem foi um grande expoente desse império? Alexandre o Grande. Nós sabemos a história de Alexandre o Grande. Foi um grande homem, ele conquistou o mundo inteiro. Se dobrou ao seu governo. A influência grega está aqui. Os gregos, Alexandre o Grande. E após a morte de Alexandre o Grande, segundo a história, os 4 generais assumem o seu governo. Eles franquiam, cada um do seu general ficou com uma parte. Os Ptolomeus ficaram com o Egito. O Seleuco, o segundo general dele, ficou com a Ásia inteira. E um ficou com a Europa e o outro ficou com a Grécia. Eu não lembro o nome dos 2 governadores, os 2 generais que ele tinha. 4 generais. O mais importante que nós temos que a história vai contar é os Ptolomeus e os Seleucos. Eles estão ali. Para baixo de Israel, Ptolomeu. Para cima de Israel, na localização, está os Seleucos. Esses povos, eles vão brigar entre si, depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Amém? Então está aqui, o Império Alexandre o Grande. E depois, Roma, 2 pernas de ferro. Por que 2? Isso mostra que Roma, ela começa com ferro e depois, porque 2? Se divide. A história mostra que Roma se dividiu. Se você olhar pelo cisma de Constantinopla e Roma, houve uma divisão ali. Depois você pode estudar um pouquinho de história, fala um pouco sobre isso, tá ok? Roma se divide. E aqui é o final desse império, que é o Império Romano misturado com barro. Aqui que vai entrar o governo do Anticristo. Tudo isso é uma ascensão para o governo do Anticristo. Está me entendendo? Deus mostra para Daniel como que vai ser o final dos tempos, que está no livro de Apocalipse. Tudo isso está caminhando para quem? Para Satanás. Mas aqui, no versículo 34, fala: quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Ou seja, quando chegar o governo do Anticristo, o próprio Jesus vem para pôr um fim nessa história. Amém? Deu para entender isso aqui, esse gráfico? Você tem aí, eu já enviei para vocês, mostra os últimos impérios que vão acontecer. Aí você pode ver o tanto que essa visão ela é profunda. Não é isso? Deus mostrou aqui, né, nesta visão para Daniel, que está no capítulo 2. Então, as 70 semanas, ela começa no capítulo 2. Eu queria que depois você lesse com muito carinho essa história. Tá ok? Lê todo o capítulo 2, que ele vai contar a riqueza de detalhes. Cabeça de ouro, Babilônia.
Prata, braços de prata. Se é 2 braços, são duas nações. Medos e persas juntaram para derrubar a Babilônia. E depois disso, quadril e ventre de bronze. É o governo grego, que foi com Alexandre o Grande. Ele passa a dominar todo mundo. E após isso surge Roma, que é as pernas de ferro. Ok? E no final dessas pernas tem os pés, que é ferro misturado com barro. É o final. Deus mostrou para Nabucodonosor e usou Daniel para entender o que iria acontecer, como que seria o final da história da humanidade. É o que está aqui, irmãos. Está vendo tanto que o livro de Daniel atual? É um livro muito profundo. Conta essas histórias tremendas. Amém? Então eu quero agora, deu para entender, então esse é o capítulo 2. Agora, vá para o capítulo... Quer ver? Tem uma história aqui também que nós temos que saber. Essa história aqui do capítulo... o capítulo 3, não vou falar, mas aqui fala que foi logo no 3:1. Olha para você ver, Daniel 3:1. O que está escrito aí? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Depois você lê esse capítulo, essa imagem já estava sinalizando para a imagem que vai aparecer para que ser adorada no livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse vai aparecer uma imagem para que ela possa ser adorada. A imagem da besta vai ser adorada. E aqui nós vemos nesse capítulo 3, quando Nabucodonosor faz para ele uma imagem para que possa ser adorada, já estava apontando lá para o livro de Apocalipse que aquilo vai acontecer novamente. Amém? Tranquilo então? Agora, para fortalecer esse entendimento agora, você vai diretamente para o capítulo 7. Capítulo 2 e capítulo 7, eles andam juntos, tá ok? No capítulo 2, Deus dá a Nabucodonosor isso aqui. Mas só que Daniel começou a estudar, começou a orar. Ele quis entender, mas e agora? O que significa tudo isso? E no capítulo 7, Deus expande mais o conhecimento de Daniel, de muito mais coisas que iriam acontecer. Não seria só esses 4 governos, mas ele começa a falar como que cada um iria se comportar e amplia mais a visão. Esse quadro também está aí para você. Aqui no capítulo 7, vai mostrar alguns animais, né? No capítulo 7. Voltando aqui, ó. No capítulo 2, fala que a cabeça da estátua é uma cabeça de ouro. No capítulo 7, fala que a Babilônia é um símbolo, é um leão com asas. Está aqui, olha, tá vendo? No capítulo 7, Deus fala para Daniel, capítulo 7, versículo 4, abre aí. Vamos começar do versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes diferentes, um dos outros, subiam do mar. Daniel teve uma visão de 4 animais subindo do mar. Cada animal representa quem? Uma dessas nações. É o que nós vamos ver aqui agora. O capítulo 2, Deus dá a Nabucodonosor a visão da estátua. No capítulo 7, Deus começa a expandir essa visão dessa estátua somente para Daniel. Não foi mais para Nabucodonosor. Deus, como dizendo assim, Deus falou com o ímpio para que Daniel despertasse e buscasse o entendimento para que eu e você pudesse compreender. No capítulo 7, então, ele fala o quê? Mostra um leão com asas. Quem é? Babilônia, está aqui na frente. Os braços de prata, nós sabemos que é o governo medo-persa. Ele mostra quem? Um urso que simboliza, né, o governo medo-persa. O ventre e a cintura de bronze é o símbolo de um leopardo, não é isso? No capítulo 7,
que é o Império Grego, está aqui. As pernas, né, de ferro, ele já fala diferente. Um animal muito estranho, muito assustador, que é Roma. Não falei que o negócio só vai piorando? Leão, cabeça de ouro, Babilônia. Urso, braços de prata, Medo-Persa. Leopardo, ventre e quadril de bronze, Império Grego. Pernas de ferro, Roma. Está vendo aqui nesse desenho que mostra a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos? Essa pedra é Jesus Cristo. Ele vai pôr um fim em todos esses reis. Amém? Olha só que dimensão, querido. Hoje, você pergunta, pastor, nós estamos vendo qual? Nós estamos aqui, a pedra está quase chegando aqui, irmão. O período atual da igreja é esse aqui, ó. Está começando o quê? Ferro com barro. É o período atual que nós estamos vivendo aqui agora. O próximo passo é a pedra derrubar toda essa estátua. Esse aqui chama governo dos gentios que estará sobre a terra. Amém? Então Deus colocou um governo para administrar esse período, que são ímpios. Qual o objetivo do governo dos gentios? Revelar o anticristo. Todos esses governos, querido, estão antecedendo o anticristo. Para que Satanás apareça aqui nessa terra, primeiro, teve que aparecer a Babilônia. Segundo, teve que aparecer o governo Medo-Persa. Terceiro, teve que aparecer o governo sírio. Quarto, teve que aparecer o governo de Roma, apareceu. E ele continua. Satanás, para que nós pudéssemos entender isso, isso é muito importante. Um está mostrando para o outro. Amém? Agora eu quero ler aqui rapidamente. Acompanhe aqui comigo então a partir do versículo 3. Os 4 animais são do mar. Olha o versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Né? E fala que as asas dele foi arrancada e foi colocado na terra. Isso é quem? Esse primeiro animal com asas, Babilônia, leão. Versículo 5. Quando eu olhei, eis que segundo animal, semelhante a um urso. Qual que é o urso? Que é o governo que? Medo-Persa. Está aqui. O símbolo, irmão, da Babilônia era um leão com asa. E o sol... Você está entendendo? O símbolo da Babilônia era um leão com asa. O símbolo do governo Medo-Persa era um urso. Daniel não tinha nem visto esse reino. Deus mostrou para ele. Urso. Está aqui. Olha só. Urso. Na boca trazia 3 costelas. Que lhe dizia, levanta e devora muita gente. Amado, está vendo? Urso com 3 costelas. Essas 3 costelas significam 3 nações que ele derrubou. Babilônia, a Líbia e o Egito. Tudo foi conquistado. 3 costelas, 3 nações que o governo Medo-Persa teve que derrubar. Ele destruiu a Babilônia, ele destruiu a Líbia, ele destruiu o Egito e se tornou potência mundial. Daniel já estava vendo esse governo que avançaria pela frente. Versículo 6. Continuei olhando, vi semelhante um leopardo. Quem é o leopardo? Está aqui. Né? É o bronze, está aqui, ó. Leopardo. Por que um leopardo? Um bicho rápido. Você entendeu? Olha só. Leão, um bicho forte. Não é não? O leão é forte. Por isso que era o cabeça de ouro. Depois, qual outro bicho? Urso. Um bicho mais lento, porém, um bicho muito feroz, que destroça a presa. Mas o terceiro animal, que é a Grécia, é o quê? Um leopardo. Leopardo é um bicho rápido. A história conta que esse reinado, Alexandre o Grande, ele morreu com 33 anos. Muito novo, morreu muito novo. Em menos de 10 anos, ele havia conquistado todo mundo.
Um reino rápido, como o leopardo é. Entendeu por que o leopardo? Reino rápido. Vamos estar aqui, ó. Leopardo tinha nas suas costas 4 asas, que tinham também esse animal 4 cabeças. Opa, olha aí, 4 asas. Imagina um bicho rápido com asa. Você está vendo? Essa foi a velocidade que Alexandre o Grande foi conquistando todas as nações. Entendeu? Aqui ele fala que além de ter asa, tinha 4 cabeças. Quem eram essas 4 cabeças? Eu já falei para você. Os 4 generais. Cassandro, Ptolomeu, Seleuco. Faltou um que eu não lembro. Olha só, eu falei, ó, Cassandro ficou com a Europa, Seleuco ficou com a Ásia e Ptolomeu ficou com o Egito. Egito e Israel. O quarto eu não lembro o nome desse general, mas você pode pesquisar que você vai achar o nome dos 4 generais. Isso é só fato histórico, pra você saber que a Bíblia tem base histórica. Tá aí, irmão. Tá ok? Então, um com 4 cabeças. Quem são? Um leopardo, para quê? Grécia, né? Tá aqui. Esse período. E foi nesse período aqui, no final desse período, começando com o período romano, que veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui, querido, ó. Quando finalizou, entrou o governo de ferro, as pernas de ferro. Quando começou esse governo, Jesus Cristo apareceu. Amém? Seguindo então, olha só, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões. Eis que vejo um 4º animal. Esse é o pior de todos. Como que Daniel descreve? Animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava, fazia em pedaços, e pisava os pés que a sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes, e tinha 10 chifres. Opa, olha, você viu aqui? Um animal terrível, assustador. Roma, as pernas de ferro, simbolizam um animal terrível, assustador, como é Satanás. Você entendeu? Porque eu falei que aqui está o governo romano e uma ascensão do anticristo. Mas para que surgisse o governo romano, foi necessário que todos esses governos se manifestassem na face da terra. O próprio Deus está mostrando aqui que como seriam o final dos tempos. Irmãos, o livro de Daniel é um livro apocalíptico do Velho Testamento. Completamente apocalíptico, está mostrando do que iria acontecer futuramente. Olha o versículo 8, fala aqui. Estando eu observando os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que nesse chifre havia olhos como de um homem com uma boca que falava insolência. Aqui ele fala que esse bicho espantoso tinha 10 chifres. O que vem a ser esses 10 chifres? Presta atenção. Esses 10 chifres são um governo mundial. Não sei se você tem entendido, irmãos, o que está acontecendo no mundo. Analisa comigo. ONU, OMC, Organização Mundial da Saúde, estão todos voltados a uma ordem mundial, a um governo único. E aqui está falando, Daniel já viu isso, olha no versículo 8. Se você estudar o governo, como é que está o governo, a Europa, o governo mundial da Europa? São 27 países, mas aqui falou 10, ainda, ou seja, vão ser tirados, vão sobrar 10 que vai governar o mundo. Desses 10, como o texto aqui falou, 3 vão ser arrancados e vai levantar um pequeno que vai como diz aqui, com olhos, com boca e que fala coisas insolentes. Esse aqui, irmãos, quem é esse chifre pequeno com olhos como de homens, com boca que falava insolência? Esse aqui é o próprio anticristo. Daniel viu que nos últimos dias ele surgiria. Amém?
Da onde? Do Império Romano. Nós vamos explicar mais claro depois, tá vendo? Nós estamos lançando muita informação, tremendo esse livro, a grande importância desse estudo. Versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Opa, o negócio mudou aqui. Foi colocado o trono e o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? O próprio Jesus. Se assentou, sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura, e o seu trono estava com chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Se não for Jesus, irmãos, não é ninguém. É o próprio Jesus está aqui. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares, e serviam, e miríades estavam diante dele, assentado-se o tribunal, e abriram-se os livros. Aqui está falando de um tribunal. Já falamos na aula anterior que tribunal que é esse. Esse tribunal que abriu aqui é o tribunal do trono branco que vai acontecer lá no livro de Apocalipse. Esse tribunal não é para julgar a igreja, os que foram arrebatados. Esse tribunal é para julgar todos os ímpios. Amém? Daniel também já viu esse tribunal. Olha o versículo 17. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. 4 reis que se levantarão na terra. Voltando então, está entendendo, querido? Depois você deixa seu comentário, deixa sua pergunta aí. É muito importante esses 2 capítulos. Eu queria que você lesse depois para você entender, porque se você não entender isso, está vendo, cara, por que todo mundo fala, pastor, o livro de Apocalipse é difícil demais, E eu falo para você que é difícil. É difícil porque nós não estudamos. Nós não buscamos as ferramentas do livro de Apocalipse. Amém? Olha que ferramenta maravilhosa. Então eu queria que você estudasse depois com muito carinho o capítulo 2 e o capítulo 7. Porque o capítulo 2 e o capítulo 7 fala dos últimos reinos que se levantariam na face da terra. Amém? Recapitulando então, para a gente fazer um fechamento aqui, isso é muito importante. Querido, ainda não explicamos as 70 semanas de Daniel. Essa aula, talvez, vou precisar de mais 2 aulas para explicar com muito detalhe, porque é muita informação, e se a gente não entender isso aqui, quando chega no livro de Apocalipse, as pessoas começam a patinar. Você está entendendo que todo mundo tem patina no livro de Apocalipse? Porque não estuda o livro de Daniel. É quando chega lá, o Império Romano, de onde surgiu isso? De 7 anos, onde surgiu isso? De um governo, onde surgiu isso? De adoração, imagem, está vendo, irmão? Por isso que o livro de Apocalipse fica difícil. Agora, se você estudar o livro de Daniel, você vai ver o tanto que vai ser fácil, tá ok? Então começa lendo, eu queria que você lesse devagarzinho o capítulo 2 e o capítulo 7. E olhasse para esse gráfico aqui que você tem, que foi enviado, e fizesse as comparações quando você está lendo. Já você vai pegar a Bíblia e colocar essa folha do lado e ler o capítulo 2 e olha para o desenho. E vai identificando quem é quem. Lê o capítulo 7 e olha para o desenho e vai fazendo as relações, tá ok? Aqui no capítulo 8... tem mais 2 bichos também que significam, não falei deles, mas significa a mesma coisa. O Medo-Persa são 2 animais, o urso e o carneiro. O grego tem um símbolo do leopardo e também do bode. Depois você está tudo relacionado aos mesmos reis. Você lê depois do capítulo 8, que eu não entrei aqui, mas aí, a hora que você chega, mas o pastor não falou sobre isso, o pastor não esqueceu. Não esqueci não, está aqui, eu quero que você lê, tá bom? E aqui no final tem algumas datas que fortalece todo o nosso entendimento. Irmãos, você vai ver aqui algumas datas, aí se você pesquisar, mas a data não está batendo. Isso, querido, é muito relativo. Então dá umas diferencinhas de autor para autor, porque nessa época não era como as nossas, que o calendário é muito claro, que está tudo na internet, que está tudo no papel. Aqui era muito, não tem essa riqueza de detalhes, tá bom? Você pode procurar outros autores, talvez não bate as datas, mas é tudo aproximado, ninguém está fora.
Amém? Então vamos fazer o fechamento aqui então. Olhando, fixando aqui para o gráfico. Capítulo 2, Nabucodonosor tem uma visão. E Deus usa Daniel para mostrar. Qual foi a visão? Ele viu uma estátua, né? Que tinha uma cabeça de ouro. Os 2 braços e o peito de prata. E depois ele viu o ventre e o quadril de bronze. E depois ele viu as pernas de ferro e os pés eram feitos de ferro com barro e a caiu. Esta foi a visão que Deus deu a Nabucodonosor e usou Daniel para mostrar o que significa tudo isso. Tranquilo? Joia? Deu para entender claro então? Capítulo 2. Mas no capítulo 7, aí Daniel começa a orar. Eu não entendi, eu quero conhecer mais. Por isso que é importante esse entendimento, irmão. Nós precisamos conhecer mais da palavra. Precisamos estudar um pouco mais da Bíblia. Ele começou a orar e Deus mostrou 4 animais para ele. Que esses 4 animais estão relacionados à estátua que Deus mostrou para Nabucodonosor. Ele mostra um leão com asas, que foi arrancado a asa dele, ou seja, Babilônia era para conquistar muito mais, e Deus limitou a conquista da Babilônia, porque o símbolo da cabeça de ouro era de Nabucodonosor, e o símbolo da Babilônia, qual que era? Um leão com asas. Após isso, Deus mostrou para ele um urso. Esse urso tinha 3 costelas, que é o símbolo do quem? Do governo medo-persa. 2 nações uniram para derrotar a Babilônia. E essa nação, o urso devora, gosta de sangue, não é isso? O governo medo-persa destrói 3 nações. Aquelas 3 costelas eram 3 nações. A Babilônia, o Egito e a Líbia foram destruídos para que eles assumissem como potência. E ele vê depois o 3º animal, um leopardo com asas, e esse leopardo tinha 4 cabeças. Que era o leopardo? Simboliza o bronze, que é o governo da Grécia. O leopardo era Alexandre o Grande, ele tinha 4 generais. Né? O leopardo é um bicho rápido e com asa e com 4 cabeças. Por isso que Alexandre o Grande foi o grande conquistador. Conquistou todas as nações. Todas as nações se dobraram aos pés de Alexandre o Grande. Né? E após isso ele viu um animal muito espantoso, muito terrível, que é o símbolo do Império Romano. Esse animal tinha 7 chifres, né? Tinha 10 chifres na cabeça, um animal espantoso, e foi arrancado 3 chifres, e nasce um chifre pequeno, e começa a falar blasfêmia, começa a xingar. Este é o anticristo. Esse é Satanás, que vai levantar para reinar naquele período de 7 anos, que nós já falamos sobre isso. Durante 7 anos, Satanás vai reinar na terra, e Jesus Cristo vai pôr um fim a esse reinado. Amém? Está aqui, Roma. Tá? No capítulo 8, Daniel vê mais 2 animais, que é o carneiro, né, que está simbolizando o governo medo-persa, e o grego, que simboliza o bode. Tá ok? Dizendo então, Jesus Cristo ele veio aqui no comecinho do Império Romano. Foi aqui, irmãos, no comecinho do Império Romano. Né? Roma era a potência com seus governadores, com seus césares. Querido, deu para entender então sobre essa primeira parte das 70 semanas de Daniel? É muito importante isso, irmãos, tá ok? Porque o livro de Apocalipse está falando exatamente sobre isso. E se a gente não entender, né, aí vai ficando mais complicado, aí começa a misturar tudo. Se você pegar a visão, pelo menos um pouco do que está escrito nesses capítulos que eu falei, a próxima aula eu vou entrar no capítulo 9, aí que seria que o negócio vai voar. Aqui é só fichinha, aqui foi só teórico, você entendeu? Essa aula foi bem teórica, bem tranquilinha, tranquilinha, tranquilinha. Muitos fatos históricos que eu citei aqui. Muitos homens, muitas pessoas, está simbolizando um período histórico, tá ok? Daniel, então esses capítulos eu queria que você estudasse com muito carinho, né? Chega na sua casa, né? Dá uma lida aqui no capítulo 2 de Daniel. O sonho que Deus deu a Nabucodonosor.
E Daniel busca a revelação e traz, né, a revelação desse sonho. Fala dos últimos impérios mundiais. No capítulo 3, que eu falei também, quando Nabucodonosor ele constrói uma estátua para que ela pudesse, para que servisse de adoração, uma falsa adoração, apontando lá para frente, quando o anticristo vai levantar uma estátua e vai exigir adoração. Nós vamos falar sobre isso depois. E no capítulo 7, os 4 animais, né? Onde Daniel tem a visão do leão, do urso, do tigre e do animal terrível. Dá uma lida que você tem que entender isso aí também, tá? Você pode voltar, você pode fazer pergunta, porque é muito importante o estudo desses capítulos, tá ok? Estamos preparando para entrar no capítulo 9, porque é aqui que o negócio vai deslanchar mais e vai exigir mais compreensão. Amém? O capítulo 9 tem uma riqueza de detalhes. Mas nós só podemos avançar para o capítulo 9 se você realmente entender o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8. Esse capítulo 8, depois vou dar mais uma outra explicação um pouco mais sobre esse capítulo 8 nas próximas aulas, tá ok? Não entrei nesse capítulo 8, mas ele é muito importante também. Amém, amados? Entendeu, então? Sobre o sonho, muito importante isso aqui. Os últimos impérios. Jesus Cristo está voltando. Os últimos impérios que estão governando a nação. Aí você pensa, mas cadê o Império Romano? Existe? Irmãos, ele existe, não existe fisicamente, mas intelectualmente ele está operando. Ele vai acontecer fisicamente em breve. Ok? Quem é o anticristo? Surge aquela pergunta, é o Papa? É o Macron? É Hitler? Tanta gente é raro. Cuidado com isso, nós não sabemos. Muitas pessoas têm apontado tanta gente. Emmanuel Macron, que é o presidente da França, é a bola da vez. Todo mundo está falando que Emmanuel Macron é o anticristo. Calma lá, vamos devagar com isso, tá ok? Então nós temos que ter muito cuidado. Então, o estudo de Apocalipse, ele não pode ser especulativo. Tem que ter o quê? Base bíblica. Tem que estar aqui, ó. Se não está aqui, é especulação. E a especulação, você sabe que a gente se frustra. Se você, estudando um pouco da escatologia, muitos falaram que o anticristo era o Hitler. Quando, naquele holocausto, aqueles tantos judeus que ele matou, aqueles milhões de judeus que foram mortos ali, e muitos erraram. Quem lembra do presidente da Rússia chamado Mikhail Baryshnikov? Eu acho que é esse nome mesmo. Que tinha um careca que tinha uma mancha na testa. Você lembra dele? Muitos falaram que esse homem era o anticristo. Erraram. Entendeu? Hoje, antes um pouquinho, Saddam Hussein. Todo mundo lembra de Saddam Hussein? Muitos falaram que Saddam Hussein era o anticristo. Erraram. Hitler, eu já falei para você. Todo mundo errou. Agora estão falando que Emmanuel Macron é o anticristo. Espera lá. Pode ser ou pode não ser. Então, para não errar, é melhor não afirmar. Você entendeu? Para não incorrer no erro, é melhor a gente não afirmar, porque a gente vai errar. Tem que ter muita calma, tá ok? Entendeu? Então, essa aula é muito forte, muito poderosa. Dê uma estudadinha nesses gráficos aqui, lê direitinho, lê os textos que eu falei para você, que é muito importante, né? Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Esses 3 textos dão a lida com muito carinho para você entender. Por quê? Está aqui a base da revelação do Apocalipse para que possamos entender os reinos que estão governando. Isso é muito importante. Irmãos, Jesus Cristo deixou tudo escrito para a sua igreja. Não tem nada oculto. Todas as coisas estão escritas. Amém? Nós que não lemos. Então eu queria te convidar você... Já te falei para vocês ler o livro de Apocalipse, agora eu falo mais um. Livro de Daniel, são só 12 capítulos. Lê com muito carinho, com muito cuidado. 12 capítulos. Se você ler um por dia, na próxima semana você vai estar no capítulo 9, com certeza. Aí você
já leu o capítulo 9, vai ser fácil a sua compreensão, tá ok? O segredo de Apocalipse é o quê? Estudar e buscar a revelação em Cristo. Amém? Vamos orar encerrando esse momento? Pai, nós te agradecemos por essa aula. Ó Deus, que possa ter cumprido o objetivo de esclarecer a todos esses alunos, ó Pai, a importância de estudar a Tua Palavra. Espírito Santo, abre as mentes, abre o coração, para que cada um possa ter a revelação da Tua Palavra. Abençoamos em nome de Jesus. Amém, amados? Querido, te espero na próxima aula, tá ok? Se você tem dúvida, escreva aí a sua dúvida, reveja as aulas anteriores, essa aqui é a quarta aula. Reveja a primeira, a segunda, a terceira e essa quarta. É muito importante isso para que a gente possa compreender. Amém? Tá ok? Mas não deixe de estudar na sua casa por conta própria. Talvez você vá ficar só nas aulas, eu entendi tudo. Pelo contrário, eu vou te contar aqui um segredo meu. Na próxima aula eu vou trazer um livro, o primeiro livro que eu comprei de Apocalipse. Foi no ano de 1988. 1988. Foi o primeiro livro que eu comprei, de todos os livros que eu tenho. O primeiro livro que eu comprei foi esse, 1988. Um livro da doutrina das últimas coisas. Então, desde lá que eu estou estudando. Eu não sei tudo. Pastor, desde lá, sim, a cada dia eu aprendo coisas novas. Amém? Então, amado, para quem gosta, você tem que realmente estudar um pouco mais. Agora, você pode estudar para conhecer ou você pode estudar para ensinar. Tá ok? São dois níveis de conhecimento. Tem gente que estuda para conhecer, é um nível de instrução. E tem gente que estuda para ensinar. Tá ok? Então, se eu tenho estudado um pouco mais, porque eu quero contribuir com o seu conhecimento. Amém? Mas se você quer estudar para conhecer, tranquilo. Amém? Pega essas aulas, estuda essas direções e, lembrando, ninguém vai ser salvo pela escatologia. Salvação só é em Jesus Cristo. É Ele que nos salva. Amém? O conhecimento é para a gente aprender, para a gente precaver e para a gente ser instruído. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.